para falar sobre a sanitização e os químicos e os processos. Então, muito obrigado por estar aí. Por favor, a palavra é tua. Bom dia. Meu nome é Daniel, igual o Felipe me apresentou aí. Eu estou aqui por convite da Lamas para trocar uma ideia aí com vocês a respeito de limpeza e desinfecção, né? Trazer um pouco da minha experiência. Eu nunca trabalhei muito com cervejaria pequena ou artesanal. Eu trabalho bastante na parte mais industrial. Então, aí talvez trazer um pouco do conceito das grandes empresas que funcionam e já utilizam isso aí para tentar adaptar para a realidade de vocês. Beleza? Eu sou biomédico de formação, especialista em microbiologia, e eu trabalho nessa área de controle microbiológico há mais ou menos uns 6 anos já. Tá? Então, é disso aí que a gente vai conversar, limpeza e desinfecção. Aqui tem um roteirinho dos assuntos que eu vou abordar com vocês. Eu vou dar uma introduzida aí nos conceitos de microbiologia, para a gente entender o quão importante, o quão rápido a gente tem esse acúmulo de contaminação e o crescimento disso, os problemas decorrentes, né, de contaminação. Depois a gente vou definir aí o que é limpeza, o que é desinfecção, de acordo com as leis que estão em vigência hoje. Depois tentar colocar esses procedimentos dentro da realidade de vocês, né? Ver aí como fazer uma sanitização eficiente, os produtos, os prós e os contras, tirar um pouco dos mitos, desvendar se tudo que o pessoal fala nos rótulos e vendem para vocês é verdade. E aí depois ir no passo a passo do processo de fabricação de cerveja de vocês, colocar todos esses processos, tá? Então vamos lá, algumas frases que o pessoal fica na euforia ali quando está fazendo a cerveja. Parece que está limpo, não tem problema, bota tudo aí, está limpo, lavei antes de guardar, não precisa lavar de novo. A gente vai ver que não é muito bem assim e que precisa fazer mesmo a parte de limpeza e sanitização. Aqui, bem resumidamente, eu não sou mestre cervejeiro nem nada, é o processinho de vocês, tá? E essas estrelinhas são todos os pontos que vocês podem ter aí entradas de contaminantes, tá? Que aí a gente vai ter que tomar cuidado e retomar isso mais para frente. Bom, falando um pouco das bactérias agora, do crescimento delas. Isso aqui é um gráfico clássico de crescimento bacteriano, bem básico. Tem 3 fases bem importantes. A primeira fase é chamada de fase lag, que é essa fase aqui de adaptação. Ela é uma fase que as bactérias estão se preparando para crescer. Então, elas estão produzindo todas as proteínas que elas precisam, as enzimas, para depois elas entrarem na fase específica de crescimento. Essa fase chamada de exponencial ou fase log, que é quando as bactérias vão se multiplicar em progressão geométrica. Depois a gente vai ver isso também. Depois elas entram nessa fase estacionária, não tem muito mais crescimento, porque elas já consumiram todo o substrato que elas precisam para crescer, tudo isso. Então, ali a taxa de natalidade dela, de replicação, vai ser mais ou menos igual à taxa de mortalidade. E depois elas entram na fase de morte, que é quando não tem mais nada para elas consumirem, então elas vão começar a decair. Isso se você não tiver uma recontaminação, claro. Aqui é uma curiosidade. Se não existisse, né, se fossem infinitos os substratos para elas crescerem, uma bactéria aí com peso de 9,5 vezes 10 a menos 3 gramas, se ela se replicasse aí a cada 20 minutos, né, se a cada 20 minutos a população dela duplicasse, em 25 horas e meia você teria uma contaminação do tamanho de um avião de carga, mais ou menos, de umas 80 toneladas. Tá? Isso aqui é como esses carinhas se dividem. Então, esse é o tipo de crescimento dele, que é conhecido como crescimento exponencial. É uma progressão geométrica de razão 2. Tá? Então, cada uma vai originar mais 2, essas 2 vão originar mais 2, e assim por diante. O tempo de geração, que é uma coisa bem importante, o pessoal acha que
Contaminou, mas eu só vou deixar minha cerveja parada ali por uma semana, não sei, um mês, não vai ter problema, não vai crescendo tão rápido. Não é bem por aí. Essa taxa de geração é quanto tempo demora para cada bactéria se duplicar, ou seja, a população total de contaminação que está lá vai se duplicar. E esse tempo, em média, é de 30 minutos. Tá? Tem bactérias que demoram muito mais, micobactérias que são contaminantes hospitalares, são bem perigosas, elas demoram 15 horas. Mas as bactérias clássicas de contaminação aí dentro do processo de vocês, é entre 20 a 30 minutos, a população vai duplicar. Tá? Aqui é um esqueminha que mostra um crescimento bacteriano a cada fase de 15 minutos. Isso aqui é legal, que mostra, por exemplo, é lógico que você nunca vai ter uma contaminação de uma bactéria só, né? Já vai ter milhões ali de células contaminando o seu produto. E essas bactérias, quanto mais organizadas elas vão se formando, elas têm um negocinho que chama quorum sensing. Ou seja, as bactérias conseguem trocar informações entre elas via sinais químicos. Ou seja, e é isso que acaba gerando aquela resistência bacteriana. Tá? Então, por exemplo, uma bactéria começa a morrer porque você colocou um antibiótico ali, ela vai passar por sinal químico para todo o resto da colônia, que ela precisa sofrer uma adaptação para continuar vivendo nesse meio. Então, aqui você tem diversas mutações genéticas, o que cria uma colônia diversa, de diferentes espécies de bactéria. Tá? Uma coisa muito importante para vocês, que isso muitos de vocês devem ter tido, a fonte de contaminação é por causa de formação de biofilme. O que é um biofilme? O biofilme é uma comunidade bacteriana com alto grau organizacional. Tá? Elas ficam aderidas numa superfície inerte ou viva e numa matriz de açúcares ali. Então, imagina que isso daqui é, por exemplo, uma mangueira ou uma superfície de um tanque de vocês. Tá? Você tem o seu volume ali de líquido passando. Primeiro, essas bactérias vão se aderir na superfície. Quanto mais for irregular essa superfície, mais rápido é a formação de biofilme, tá? E mais forte vai ser essa formação. Então, você tem, as bactérias começam a se aderir na superfície, depois elas vão começar a se replicar, elas vão formando essa matriz de açúcares aqui, vão fazendo substrato, vão trocando informações, e aí no final você tem isso daqui que é um biofilme formado já, e dependendo do tamanho desse biofilme, você pode ter até várias espécies de bactéria nesse biofilme, podendo até ter bactérias aeróbias, né, onde tem a presença de oxigênio, que é a parte de cima do biofilme, e bactérias anaeróbias, aqui mais para dentro, que não suportam oxigênio. Tá? E como que é formado, né, o biofilme aí nos equipamentos de vocês, tal? É sempre falha no processo de higienização. Tá? Onde que eles vão se encontrar? Como eu disse, qualquer superfície regular. Se você tiver um balde arranhado, nesses baldes que vocês usam, ou panelas que tem as chamadas bazucas, onde você tem aquela redinha, gradinha, pode ter ali, aqui a gente vê formações de biofilme aqui, todas essas partezinhas que são difíceis de limpar e que você dificilmente tem uma ação mecânica em cima delas, elas podem ter formação de biofilme, e esse biofilme vai durar lá por muito tempo se você não fizer uma sanitização adequada e vai recontaminar diversos lotes e vocês vão perder tempo e a cerveja. Tá? Também mangueira, pedacinho de torneira, onde tem aquela rosquinha, tudo, aí você tem bastante formação de biofilme. Bom, contaminou, e agora? O que vai acontecer com a sua cerveja, né? Quais são os problemas que vão aparecer aqui? Os mais clássicos são os off-flavors decorrentes de contaminação. Vocês mais que eu sabem que são off-flavors, né? São sabores indesejados ou mudanças organolépticas que vão aparecer ali na sua cerveja e vão estragar o gosto, causar algum mal-estar aí na característica dela, que não vai ser legal para o pessoal que vai tomar. Tá?
Eu vou falar então dos off-flavors decorrentes de contaminação e vou trazer os mais clássicos, as bactérias mais clássicas aí que causam esses off-flavors. Off-flavors decorrentes de contaminação de lactobacilos. Lactobacillus é um dos contaminantes mais clássicos aí na produção de cerveja artesanal. Tá? O que ele vai fazer nessa cerveja? Ele vai metabolizar as destrinas que tem ali, ele vai deixar a sua cerveja com aquele gosto seco, né, com aquela sensação seca na boca, ele vai ter um acúmulo excessivo de gás carbônico, e é legal que dá para identificar essa contaminação, igual tem essa foto aqui no balde. Ele cria uma nuvem de seda, como se fosse uma teia de aranha bem fininha, ali na superfície da sua cerveja, do seu mosto ali. Tá? As mudanças organolépticas são sabor azedo e ácido. Tá? Aqui, na maioria das vezes, a contaminação vem na parte do resfriamento, lactobacillus muito presente em biofilme, e ali é muito fácil de ser encontrado na serpentina, tal. Eu sei que tem muita gente que coloca a serpentina na hora da fervura, né, um tempo antes, para fazer a desinfecção dessa serpentina e tirar qualquer contaminante. É legal, não precisa parar de fazer isso. Um problema é que a temperatura de fervura vai estar diferente da superfície para a temperatura que vai estar lá mais perto do fogo. E se ficar uma parte da serpentina também para fora que estiver contaminada, isso na agitação, quando o líquido está borbulhando, nessa troca pode ter contaminação e qualquer pouquinho de célula que vai cair ali, isso aqui é muito rico e eles vão contaminar tudo. Tá? Contaminação por Acetobacter é outra clássica. Acetobacter produz ácido acético, né? Até por causa do nome. E eles metabolizam etanol. Então, todo o esforço que vocês fizeram lá para produzir o alquinho na fermentação, se você tiver uma contaminação por Acetobacter, ele vai quebrar esse álcool aí e vai transformar ele em gás e água. Tá? A mudança organoléptica, lógico, aqui, ela vai deixar a sua cerveja com sabor avinagrado. Porque também, má higienização, de novo, né? Também formação de biofilme, muito na parte plástica dos baldes arranhados, no fundo do balde, onde tem as ligações ali. E o armazenamento em alta temperatura, tá? Favorece o crescimento do Acetobacter e ainda mais a formação do ácido acético. Essa aqui também ela forma uma espécie de teia, tá? Só que ela não é tão fininha e tão homogênea quanto o Lactobacillus. Você vai ver que ela forma uns floquinhos e como se fosse... tem uma formação bem pequenininha, como se fosse um algodão docezinho, assim, umas bolinhas. Tá? Contaminação por pediococcus também traz uma formação de ácido acético e essa bactéria vai produzir diacetil. Tá? Isso vai causar aquele sabor de amanteigado, só que aquela manteiga estragada, rançosa, tá? Que não é legal ter para vocês. Esse também dá para identificar ele como se fosse uma coisa como se fosse uma coisa mais espumosa. Ela vai ter uma coloração mais escura também, tá? A mesma coisa, muito presente na parte do chiller ali, daquela serpentina que vocês colocam para fazer o resfriamento do mosto. Contaminação por Brettanomyces, agora uma levedura, né? Ontem eu experimentei uma cerveja com contaminação de Bretta, muito bom por sinal, mas essa daqui é exacerbada, né? Uma contaminação fora de controle. Tá? Elas vão metabolizar as destrinas, né? O amido que você coloca lá vai deixar a sua cerveja seca. Tá? Mudança e sabor, vai ter aquele sabor de cor, aquele sabor de estábulo, né? de fumaça e tal. O interessante da Brettanomyces, da contaminação dela, é porque ela é muito achada aqui em outros ingredientes que o pessoal coloca na cerveja. Então, se alguém colocar algum grão ou alguma fruta, ela está presente nesses lugares. Então, você vai ter uma contaminação externa dela. Uma coisa legal, então, sempre saber de onde está vendo essa matéria-prima que você vai estar colocando aí na sua cerveja, saber a procedência. E também eu já vi fotos de gente fazendo a cerveja ao ar livre, né? No quintal de casa, perto da piscina, porque é legal, tudo isso. E aí,
Bater um vento, tem árvore perto, alguma coisa, pode trazer contaminação de breta aí na sua cerveja. Tá? Aqui é uma foto de uma contaminação. Ela fica como se fosse uma espuma mais grossa mesmo, uma coisa bem de bolor. Essas duas contaminações são pouco prováveis para vocês, são contaminantes de cervejaria de maior porte. Tá? Uma coisa interessante de contaminação por Clostridium, elas são tão raras até nas cervejarias pequenas que eu nem achei foto. Mas o Clostridium é a única delas que pode trazer alguma coisa ruim para quem vai estar tomando essa cerveja com contaminação de Clostridium. Tá? É o que realmente pode trazer algum mal aí para a pessoa que está bebendo. Ele é o principal causador do off-flavor butírico. Tá? Então ele vai deixar a sua cerveja ali com aroma de leite, cheiro e aroma de leite estragado, podre. Sanitização inadequada, né? Uma armazenagem do mosto e contaminação no momento do priming. Tá? Zimomonas a mesma coisa, só que ela vai produzir sulfeto de hidrogênio, então ela vai ter aquele cheiro de ovo podre mesmo, aquela coisa de água de vulcão. Tá? Sanitização inadequada e também a contaminação clássica no momento do priming. Bom, então como que a gente evita ou tenta evitar toda essa coisa de ruim acontecer, né? Tendo uma limpeza, fazendo uma limpeza e uma desinfecção eficiente. Tá? Vamos lá tentar colocar todos esses passos a passos aí no processo de vocês. Definições por lei. Tá? Isso está em vigência e é o que vale por hoje. O que é limpeza, segundo a RDC 6 de 2013? Tá? Ela é remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas com redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando-se água, detergentes, produtos acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica, tá? Ela pode ser manual ou automatizada, e atuando em superfícies internas, por exemplo, tubulações, canos e tal, e externas, aí você faz a limpeza do ambiente e torna o produto seguro para o manuseio e prepara esse produto para a desinfecção. Tá? Então a limpeza é sempre antes da desinfecção. É uma preparação que você vai tirar toda a sujidade, tem desinfetantes que não podem entrar em contato com muita matéria orgânica, senão você vai perder a atividade desse desinfetante e vai jogar no lixo e não vai ter efeito nenhum na parte de descontaminação ali do seu material. Na RDC 14, ela define o que é desinfetante e um sanitizante. Então, desinfetante é um produto que mata todos os micro-organismos patogênicos, ou seja, que podem trazer doenças para a gente, tá? Mas não necessariamente todas as formas esporuladas. Tá? E sanitizante é um agente produto que reduz o número da contaminação, ou seja, ele traz para o nível aceitável o seu mais utilizado em produto final já. Tá? Então, agora, e como que a gente faz isso tudo ser eficiente? Tá? Tem um conceito bem legal, que é o conceito do ciclo de Sinner. O que é esse conceito? Ele tenta definir que uma higienização eficiente é, na verdade, uma sinergia de 4 pontos. É uma sinergia sempre entre a ação química, a ação mecânica, a temperatura e o tempo. O que isso quer dizer? De acordo com o agente químico que você vai utilizar, você tem que ter, ou você pode ter uma ação mecânica ou não, você sempre tem que utilizar o tempo de contato para ele ter o efeito que ele está lá para fazer. E temperatura é muito importante porque você pode perder o seu princípio ativo se você tiver uma temperatura incompatível com o químico que você está utilizando. Tá? Aqui eu trouxe um caso que aconteceu numa microcervejaria na Inglaterra. É mais para ilustrar para vocês o quanto esses 4 fatores, o químico, a temperatura, a ação e o tempo, estão sempre juntos e ligados um com o outro. Tá? Esse era uma cervejaria de pequeno porte e eles estavam tendo problema de recontaminação de mosto pré-fermentação nos tanques deles de 45 mililitros. Esse era o processo de SIP que eles faziam. Para quem não sabe, SIP é Clean in Place. As microcervejarias utilizam, qualquer indústria um pouco maior. É um sistema fechado de limpeza. A limpeza vai direto na tubulação que é utilizada no processo.
Tá? Então, ele enxaguava, depois de cada lote que ele fazia, ele enxaguava com água a 85 graus. Depois ele vinha com a limpeza. Ele tem 2 fases de limpeza, mas a primeira é para tirar aquela parte mais grossa mesmo. Então, ele entrava com detergente cáustico aqui a 2%, por 2 ciclos de 2 minutos cada. Drenava todo o sistema para tirar toda aquela sujidade e esse detergente todo contaminado, aí, todo ferrado. Depois disso, ele passava de novo outro detergente, tá? Agora com água a 85 graus, 3 ciclos, e essa solução era a mesma solução que ele passava os 3 ciclos. Tá? Então ele tinha sistema de recuperação. Depois disso ele enxaguava com água a 85 graus para tirar qualquer resíduo de sujeira, mas principalmente para tirar resíduo de detergente, pode ser um contaminante externo aí e causar algum off-flavor na cerveja. E aí depois ele fazia a desinfecção por vapor. Então a desinfecção é sempre o último passo, tá? Aí, analisando o caso, o que a gente descobriu? Como a desinfecção era feita por vapor, gerava um custo enorme de energia. E também ele precisava de muito tempo e muita água depois, água mais fria, para resfriar esse tanque antes de fazer o próximo lote, antes de fazer a próxima fermentação, tá? E aí, essa água que ele colocava, a gente supôs que era a fonte de recontaminação, sendo que era a única coisa que entrava ali no sistema antes do mosto pré-fermentação. Então, aí, a fonte de recontaminação podia ser a água que estava fazendo o enxágue frio para esfriar esse tanque. Aí foi proposto, então, a adição de um outro mecanismo de desinfecção, foi proposto a adição de ácido peracético, numa concentração de 500 ppm, e com a temperatura da mesma água que ele fazia aquele enxágue final para tirar qualquer resíduo de sujeira e também de detergente. Aí o tempo de contato foi de 2 minutos, aqui lembrando o ciclo de Sinner, né? Então, se tem a ação do químico, tá? Você escolheu o seu químico, você determinou a temperatura que você ia utilizar ele, e também o tempo de contato. Na maioria das vezes, um desinfetante não precisa da ação mecânica, tá? A ação dele é pelo contato mesmo. Aí foram feitos os resultados, foram muito bons, satisfatórios, só que se sentiu um grande cheiro de vinagre, que é por causa da decomposição acelerada de ácido peracético. Tá? Peracético, como todos os peroxidados, eles têm uma característica que chama característica decomposição acelerada, ou seja, ou por temperatura errada ou por algum contaminante dessa solução, ele entra nessa fase de decomposição acelerada e você não consegue mais parar. Não adianta você jogar mais princípio ativo, você só vai jogar fora esse seu princípio ativo novo, vai virar tudo água suja. Bom, como notou uma decomposição rápida do peracético, foi sugerido então abaixar essa temperatura, de acordo com essa característica do químico. A temperatura foi abaixada para 45 graus, manteve a concentração, tá? E o tempo de contato, resultando aí no melhor ainda resultado microbiológico, tá? E sem essa decomposição, sem esse cheiro forte no ambiente de trabalho ali de vinagre. O que isso resultou? Resultou na diminuição de custo, de tempo, no volume de água, ficou muito melhor para o carinha ali. Tá? Então, aqui lembrando, tudo isso sempre está linkado uma coisa com a outra. Qual o princípio ativo, qual o químico que você vai usar, leia sempre as instruções do fabricante, né? Saiba o que você está utilizando e as características dele. Então, temperatura aqui era o fator que estava mudando e jogando fora um pouco de princípio ativo. A concentração que foi recomendada para você e o tempo de contato para ele fazer o efeito desejado. Tá? Falando um pouco agora da parte de limpeza. Limpeza, basicamente, você vai utilizar detergente. Tá? O que é um detergente? É uma substância como sabão e similares, que eles emulsificam as gorduras ou matérias orgânicas devido à propriedade da molécula dele possuir uma parte hidrófila, ou seja, que gosta de água, e a outra parte dela é uma parte lipófila, que também pode chamar de hidrófoba, tá? Que ela não gosta de água. Tem 3 tipos de detergente, existem, né? Existem os detergentes ácidos, ácido porque ele tem o pH abaixo de 7, os neutros que têm o pH ao redor de 7, e os alcalinos que têm o pH maior que 7. E
onde que eu uso eles, né? Vamos lá. Os ácidos, aqui, eles possuem uma ação sequestrante de sujidade, ou seja, você vai utilizar eles, os detergentes ácidos, quando você tiver uma sujidade bem forte, alguma calcificação, ou seja, uma incrustação mesmo, uma coisa que é difícil de tirar. A parte de limpeza, você precisa sim da ação mecânica, tá? Então você vai precisar esfregar, ou se você tiver um tanque que tenha spray ball, alguma coisa que tenha essa ação abrasiva ali, junto com a ação do detergente, tá? Detergente, normalmente se usam muito as concentrações recomendadas na embalagem, tá? Tempo de contato aqui não é muito importante. A diferença da parte de limpeza e da desinfecção é mais ou menos essas duas, tá? Limpeza, bastante trabalho de ação mecânica, e a desinfecção, sempre prestando atenção no tempo de contato. E a temperatura aqui não importa muito, tá? Detergente neutro, são os detergentes aí que o pessoal tem na cozinha, são a maioria dos detergentes hoje que a gente utiliza. O objetivo é só a limpeza em geral, então tirar a sujidade leve, tá? Qualquer coisinha ali mais fácil de tirar, você vai usar um detergente neutro. Onde você vai utilizar ele? Equipamento, utensílios, superfície. É importante sempre preparar o ambiente antes de vocês começarem a fazer todo o processo, tá? Então, lavar a superfície onde você vai colocar, sempre pensar se tem, igual o Luiz falou lá, se tem rota de ar ou não, tudo isso, e preparar. Detergente alcalino, tá? A gente vai utilizar quando tiver alguma contaminação ali de gordura, tá? O que ele faz? Ele pega essa gordura, que é uma cadeia bem grande, e vai quebrar ela para ela ficar solúvel em água, tá? Ela vai virar uma gordura líquida, tá? Normalmente esses detergentes contêm soda cáustica, por isso que eles são cáusticos, tá? E onde a gente utiliza? Quando tem muito açúcar ou proteínas, tanto animal ou vegetal, óleos e gordura, tá bom? Estou entrando na parte agora de desinfecção. Os dois tipos de produtos, né, que tem para desinfecção, tem os produtos que têm a terminologia SIDA aqui, então bactericida, fungicida, virucida e germicida. Isso significa que eles efetivamente matam essas formas aqui, tá? E o bacteriostático e o fungistático, eles mantêm essa carga de contaminação, ou não deixam essa carga crescer, tá? Um desinfetante é uma formulação que tem na sua composição substâncias microbicidas e apresenta um efeito letal para micro-organismos não esporulados, tá? Utilizado em indústrias de alimento, hospitais, bebidas, lavagem de frutas, tudo isso. Então, quais são os mecanismos de ação, né? Vamos supor que aqui é uma célulazinha bacteriana e aqui tem os vários desinfetantes aí clássicos que o pessoal utiliza para fazer a desinfecção. A maioria deles, por serem oxidantes, eles vão atuar em cima de proteínas estruturais, tá? Quack aqui é quaternário, que é como se fosse, entenda-se pelos detergentes. Cloro é o cloro. E aqui o único que não atua muito em proteína e atua mais na parte de atividade de água dentro da célula e fora é o álcool, tá? Isso aqui é álcool etílico hidratado. Beleza? Tá tudo certo? Então tá bom. Vamos entrar um pouco agora na parte de produto, tá? Então, quais são os mitos? O que vocês usam? Dá para acreditar em tudo que o cara te fala na hora que ele vai vender? Está no rótulo? Não está? Como o Luiz disse também, isso daí todos são... Teoricamente tem uma lei que olha em cima deles, tem um órgão que é a Anvisa, só que muitas vezes tem muitos aí que conseguem passar por cima e estão te vendendo uma coisa que não funciona. Vamos lá, esses são os mais clássicos, né? Então a gente tem lá o hipoclorito, o biofor, o iodofor lá, o álcool, esse aqui que é o perborato de sódio e o ácido peracético aqui. Então, qual deles utilizar, quando, por que eu vou utilizar, vamos descobrir agora. Hipoclorito de sódio. Então, ele tem uma ação rápida, tá? Ele é um oxidante. Então, por ser oxidante, ele não vai criar... a bactéria não consegue criar um mecanismo de defesa contra ele, tá? Então ela não gera resistência microbiana.
Ele é de amplo espectro, tá? Esporicida, virucida, bactericida. Ele inibe síntese enzimática, denaturação proteica e aqui inativação de ácido nucleico, quebra DNA, tá? Os problemas com hipoclorito ou com cloro em geral, tá? Isso é para qualquer produto clorado. Ele é irritante para a pele, tá? É igual, diferente do que a pessoa acha, por exemplo, quando você mergulha numa piscina que tem muito cloro, tá? É excessivamente clorada. Você fica com aquele cheiro de cloro na pele por muito tempo, depois vai saindo, não é que vai saindo, você também vai se acostumando e esse cloro só vai sair da sua pele na hora que você trocar de pele propriamente dito, tá? Então, ele é irritante, muita gente utiliza ele e não sabe disso, tá? Nenhum fabricante, lógico, vai falar isso para vocês. Mas cloro, qualquer produto clorado é inativado abaixo de 17 graus. Aqui na região sul, por exemplo, muita gente utiliza água que vem da torneira, que vem pela distribuidora, para fazer a desinfecção, tudo isso. E aqui é mais frio. Então, água abaixo de 17 graus vai inativar produto clorado. Não vai funcionar. Você vai ter água com cloro não ativo que não vai fazer nada, só vai ter água com cheiro de cloro. Tá? A concentração dele sempre é acima de 10 ppm. Abaixo disso não funciona. Mas a água do Brasil tem aquela lei que precisa estar clorada em torno de 2 a 3 ppm. É só para falar que está lá, não tem eficiência nenhuma. Tá? Ele é corrosivo, tá? Então, para alguns materiais, borracha natural, tudo isso, ele vai corroer, vai tirar a elasticidade da sua borracha, se você tiver alguma junta de borracha, tal, tudo isso. Ele é volátil, e a inalação desse, se tiver formação de gás cloro, isso é tóxico, tá? Para a gente, para o ser humano. E ele é fotossensível, tá bom? Então aqui, e o tempo de contato dele normalmente gira em torno de 30 minutos, para ele ter uma ação efetiva, principalmente. E sempre prestando atenção nisso daqui. Quanto menor a concentração que vocês utilizarem, vocês precisam de mais tempo de contato, tá? Se você vai ter menos princípio ativo, você precisa de mais tempo para ele agir lá. Iodofor, que é uma solução feita que o pessoal faz com iodo. Tá? Ele é um bactericida de amplo espectro também. Ele também atua oxidando, ele age por oxidação. Ele possui ação residual, tá? Então ele não é um produto que vai sair logo ali do seu equipamento rápido. Tá? Então ele pode ser considerado como bacteriostático também. E ele atua na denaturação proteica. Quais são os problemas com esse produto? Ele colore alguns materiais, vai ficar tudo com cor de povidine, vai ficar tudo vermelhinho. Tá? Ele é bioacumulativo. O que significa isso? Você não pode jogar essa solução de iodo, iodofor, povidine, qualquer coisa, no ralo da sua casa. Isso aqui vai ficar no meio ambiente até a meia-vida dele acabar. Tá? Muitas vezes aqui, um pessoal que não talvez preste atenção na água que utiliza para fazer a cerveja, mas não se preocupa com a água que ele vai utilizar para fazer a solução de desinfecção, ele vai ser inativado por água dura, tá? Água com pH mais alto. E ele é fotossensível também. Tá? Ele sempre atua numa concentração mais alta para ele ser bem efetivo. O tempo de contato dele varia bastante. Eu não sei especificamente dizer, eu já li em bula de produto com iodo que funciona em 30 segundos, eu já li que precisa de horas. O que eu tenho para falar para vocês, na indústria de suco, por exemplo, a armazenagem de suco de laranja, antes de entrar para o navio para exportação, eles ainda fazem desinfecção por iodo. Tá? São tanques de 1 milhão de litros, tá? E eles enchem esse tanque com uma solução de 1 milhão de litros de iodo. Tá? E eles deixam isso daí por mais de 19 horas lá para ter uma descontaminação eficiente. Então, eu não acreditaria muito nessa coisa de 30 segundos. Álcool 70, muita gente ainda usa, né, porque é fácil, dá aquela sensação que sai rápido, né, porque é volátil, é simples, mas ele não funciona muito. Ele é um bactericida, ele não mata nenhum tipo de esporo e alguns fungos são resistentes ao álcool, tá? Até porque você tem lá na sua cerveja tudo isso. Ele atua também desnaturando proteína e como eu disse, ele atua mudando a quantidade de água dentro do citoplasma para o ambiente de fora. Tá? Ele deixa a célula murcha, igual quando a gente se sente na ressaca, seco.
Problema com álcool. Depois que saiu a lei aí, não dá para comprar álcool mais em supermercado acima de 46 graus. Tá? Álcool 46 graus não tem ação nenhuma. Você vai estar gastando dinheiro, vai colocar lá e você não vai matar nada. Tá? É água com álcool só. Ele é tóxico, tá? E é inflamável. Muita gente faz ali, tem o fogareiro, tal, tudo isso. E é um grande perigo usar álcool por causa disso. E possível presença de aldeído, que pode ser um contaminante aí da sua cerveja. Isso aqui é muito difícil acontecer, tá? Mas se você tem um álcool aí, sei lá, que ou alguém faz, ou alguma coisa assim, álcool de cereal, por exemplo, que você pega em laboratório, se ele tiver uma filtração ruim, você pode ter presença de aldeído, tá? Perborato de sódio. Tem bastante gente que usa, né? Que é o famoso ácido peracético em pó, que não tem nada de ácido peracético. Mas vamos lá. Na verdade, perborato de sódio é o Vanish, tá? É a mesma coisa. Ele foi descoberto lá um monte de tempo atrás pela Hecht, lá na Europa. E aí eles foram observando que tinha uma caída de... Ele tinha uma ação desinfetante, ele tinha uma ação antisséptica depois. E aí eles pegaram isso e transformaram num produto. Tá? O perborato de sódio sozinho ele não funciona, não tem ação nenhuma. Ele tem que estar misturado com o TAED, que é o tetraciclil etileno diamina. Tá? É isso que esse TAED significa. O que acontece, então? Por que o pessoal chama de ácido peracético em pó? Né? Na verdade, não tem nenhuma molécula de ácido acético aqui, nem de peracético, nem de nada. Quando você mistura o TAED com o perborato de sódio, você forma moléculas peridroxílicas, tá? Que isso é a mesma coisa que é formado na decomposição do peracético também, que é isso que vai agir nas células ali bacterianas, em qualquer contaminação que você tiver. É isso que vai oxidar. Tá? O problema de usar esse produto, primeiro que eles estão te vendendo uma coisa que não é, e a outra é que você sempre tem essa reação in situ, que a gente chama. A hora que você mistura o TAED com o perborato, a reação está acontecendo ali, naquela hora. Isso você pode ter diversas variações da concentração do seu ativo, tá? Que é o que teoricamente vai fazer o efeito e vai ter sua desinfecção. Se você tiver uma qualidade de água ruim, vai formar menos ativo. Se você tiver uma temperatura diferente, vai formar menos princípio ativo. Tudo isso. Ou seja, você nunca vai ter o controle exato do quanto de produto você vai ter nessa solução. Tá? Conforme muita gente acha, porque falam que é peracético, esse desinfetante precisa ser enxaguado, tá? Porque ele não é ácido peracético, então ele não vai desaparecer ali completamente da superfície dos seus equipamentos. Tá? E, conforme eu disse, ele pode ser aqui inativado pela água dura. Aqui a temperatura dele varia, tá? Ele pode ser utilizado também, mas nunca passando em torno de 50 graus, tá? Sempre utilizando água abaixo dessa temperatura. A concentração mais ou menos clássica de ação dele é de uns 800 ppm a 1.500, tá? Depende de quanto de ativo vai formar ali. E esse tempo varia também aí em torno de uns 30 minutos, é o tempo de contato que vocês precisam para ter uma desinfecção eficiente. Aqui não precisa de ação mecânica, tá? E o ácido peracético, ele é o mais clássico, que é utilizado em larga escala nas cervejarias de grande porte. Tá? Ele tem ação lá na Europa, ele é muito utilizado até... para vocês terem uma ideia, o volume mensal de consumo de peracético na Europa é maior que o volume anual de consumo no Brasil. Tá? Ou seja, lá ele é conhecido como o desinfetante das baixas temperaturas, porque ele pode funcionar até 0 grau, só que ele não funciona acima de 50. Tá? Ele é um bactericida, esporicida, virucida e fungicida. Ele é efetivo na presença de matéria orgânica, ou seja, se você tiver alguma sujidade, dependendo da procedência desse ácido peracético, se ele foi feito de verdade. Também não é só misturar, não adianta achar que você vai misturar água oxigenada e vinagre em casa, que você vai ter peracético, porque não vai formar. Tá? Ele também, pelo mecanismo de ação dele, ele não gera resistência bacteriana, ou seja, você não precisa fazer o rodízio de sanitizante. Tá? E ele não é tóxico. Lógico que ele concentrado nas concentrações mais fortes, ele pode trazer
pode causar alguma queimadura e tal, mas a profilaxia é água. Aí ele atua oxidando as estruturas e a membrana da célula. O problema dele, ele é corrosivo para alguns materiais também. Algumas ligas, tem muita gente que às vezes utiliza ferro galvanizado ou alguma coisa assim, vai corroer com o tempo. Ele é totalmente incompatível com cobre, tá? Não pode colocar cobre em ácido peracético. Você vai formar uma bomba. Borracha natural também não pode, tá? Mas o resto é tranquilo. Qualquer borracha sintética, Teflon, Viton, tudo isso vai. Oi? Alumínio pode, não tem problema nenhum. Tá? Os alumínios mais puros, claro, né? Alumínio 99%, tudo isso. Tá? E qualquer liga de aço inox também não tem problema. Plástico não tem problema nenhum. PVC também não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui, ó, é isso aqui que forma. Essa é a molécula de ácido peracético. Tá? A gente vê que não tem nada disso aqui. Isso aqui é o que vai dar, é o que vai causar a ação ali em cima das bactérias. Sim, não tem problema. Sim, o problema é só... o problema com ácido peracético é quando você tem muito liga de latão, cobre, essas coisas, e os ferros mais impuros. Aí você tem problema. Mas se for uma panela tratada, com aquela pintura, tal, tudo isso, não tem problema nenhum. O que você vai ter que prestar atenção é se naqueles preguinhos que estão ali para juntar a alça, tal, isso daí você vai ter que prestar atenção. Ele pode trazer uma corrosão, tá? Tem muita gente que acha, putz, tá enferrujado aqui, vou tirar. Essa ferrugemzinha pode ser uma proteção, tá? Porque aquilo fica com uma capinha e aí isola do princípio ativo, você acaba tendo um maior tempo de uso aí do material. Beleza? Então, o peracético já é eficiente a partir de 50 ppm, tá? Mas como às vezes a contaminação é grande, vocês têm uma carga orgânica muito grande, é legal trabalhar com uma concentração um pouco maior, e aí sempre aumentando a concentração, aqui diminui o tempo de contato e de espera. Tá? Aqui, ácido peracético também tem ação abaixo disso, a partir de segundos você mata a maioria das bactérias, mas isso aqui é mais para dar aquela desinfecção, aquele choque mesmo, para você não ter nada. Lembrando que uma característica dele não pode ser utilizado com água acima de 50 graus. Você vai decompor o seu ácido peracético inteiro e você vai ter água com vinagre só depois. Beleza? Então, aqui de novo, vamos relembrar lá o processo. E agora eu vou... Oi. Eu não sei como é que ficou combinado a respeito das perguntas. Então, se vocês quiserem fazer agora, não tem problema nenhum. De acordo com o tema, eu tenho algumas, e a principal seria... Se você conhece o StarSun, você tem opinião sobre o StarSun? StarSun, eu ouvi falar, é ácido fosfórico, né? Tá, normalmente é feito, ácido fosfórico funciona mais como desincrustante, tá? Ele não é muito classificado como, ele não tem uma ação desinfetante tão forte. Mas para a parte de limpeza, você pode usar o StarSun, só que depois você vai precisar utilizar um desinfetante propriamente dito, tá? Desses aí, pelo que eu vi, o ácido peracético ainda continua sendo... É a opção mais segura, né? A opção mais utilizada hoje em dia, até nas grandes cervejarias, tudo isso. Tá. É efetivo a misturar dois componentes, por exemplo, iodo e álcool? Cara, o Davi me passou que tem muita gente que faz essa mistura em casa, né? Iodo e álcool. Iodo fora com álcool. Eu realmente para mim não tem benefício nenhum. No meu ver, na parte química mesmo, na ação de frente com o micro-organismo. Você vai estar ali, provavelmente o iodo, a ação dele é bem mais forte do que o álcool. Primeiro, você vai estar diluindo o seu princípio ativo, tá? Você vai estar colocando água ali junto com o álcool. E ele vai agir bem mais rápido que o álcool, por exemplo. Então não precisa. No meu... O que é mais eficiente? Eu borrifar ele, no caso, toda a superfície, ou eu encher encher o recipiente ou encher a garrafa, tudo isso. Essa pergunta é legal. A maioria, o jeito mais eficiente de se fazer a descontaminação, por ela ser por contato, então é fazer inundação, sempre do recipiente que você tiver.
principalmente garrafa, por exemplo. Então, a gente borrifa produto químico dentro da garrafa, espera um pouco e depois enxágua, tal, tudo isso. Você pode ter um ponto cego ali, que a gente chama, né? Pode escorrer e aí você vai ter um tempo de contato muito pequeno, tá? Que pode não ter uma ação do jeito que você queria. Não pode ter uma desinfecção eficiente. Qual a recomendação para o uso do peracético para não ficar residual? Para não ter residual de peracético, é isso? De vinagre, você disse. Tá. Vamos lá. A concentração de peracético que normalmente se usa aqui, vocês vão utilizar em torno de 250 a 500 ppm. Isso depois dele ele tem o peracético, o legal dele é que ele tem uma meia-vida rápida. Tá? O que isso significa? Ele vai se decompor e a decomposição dele é água, oxigênio e algum resquício de acetato ou ácido acético mesmo. Isso é ppb, é muito pequeno e é uma coisa que dentro do volume ali de cerveja que você vai colocar não vai causar nenhuma contaminação exógena e não vai causar nenhum off-flavor para você. Tá? O ácido peracético é legal porque você não precisa enxaguar ele depois de passar. Tá? Aí você perde uma coisa que pode ser essa recontaminação da água, igual a gente viu no caso ali. A água muitas vezes vem contaminada, até não mesmo a água, mas a tubulação que a água passa, tal, tudo isso. E aí você elimina essa possível fonte de recontaminação. Eu sei que esse assunto do enxágue do peracético é polêmico, porque, onde eu lembro, a legislação permite que tu não enxague um produto químico. Né? Teria que enxaguar ele e não deixar resíduo. A polêmica gira em torno da decomposição dele, né? Mas que teoricamente não poderia ter deixar ele no tanque. Como é que tu vê isso? Você diz, você deixa lá o peracético em contato. Tu circulou o peracético por alguns minutos, certo? Certo. Depois tu escorre ele, certo? O que o pessoal questiona é o seguinte, não dá para deixar o resíduo dele só escorrer. Teria que enxaguar depois. Tá. Essa assim, que é isso, a exatamente. polêmica em cima da legislação, que a legislação permite, né? Você não, o que pode causar alguma coisa para você é o seguinte, se você tiver uma drenagem eficiente do seu sistema, ou seja, se você não ficar com nenhum volume represado de solução ali, alguma coisa, aí você não precisa enxaguar. Se você conseguiu realmente tirar a solução dali, não precisa enxaguar, tá? Porque ele não tem, não vai ter, a decomposição dele não vai gerar nenhum contaminante para você. Também acredito nessa... Se for fazer a conta da película ali, o volume que vai ficar desinfetante, num X volume de cerveja, isso não acontece nada, não é nada isso. Não é nada. O problema não é o que eu acredito, e sim o que a legislação permite. Eu até acredito que tu possa não, mas a legislação não enxerga assim. Inclusive, para registrar o produto, parece que lá nas instruções de uso tem assim, passar tantos minutos, concentração tal, e enxaguar após o uso. Não, na verdade, não precisa, eu preciso dar uma olhada na legislação que você está falando, mas, por exemplo, existem peracéticos no mercado que são registrados como coadjuvante de tecnologia, por exemplo. O que é um coadjuvante de tecnologia? É um produto que você coloca dentro do seu processo de fabricação, normalmente de um alimento, tá? E esse produto ele está lá, ele tem que ajudar tecnologicamente o seu produto final, ele tem que ser um melhorador, só que ele não pode estar presente no seu produto final. Isso é um coadjuvante, diferente de um ingrediente, que você pega ele no produto final. Então, aí vai muito da qualidade do seu produto, mas por parte de legislação não tem problema. Tá? Você não precisa, se você tiver certeza que você drenou mesmo o seu material lá, tirou tudo, não precisa. Tanto que tem indústrias, por exemplo, a gente já fez um trabalho na Danone, por exemplo, que eles estavam tendo muita contaminação por Clostridium no preenchimento dos potinhos de requeijão. Tá? Os potinhos estavam vindo contaminados do fornecedor deles, eles não estavam conseguindo sair, e a solução foi criar um micro spray de ácido peracético bem antes de colocar o requeijão. Então, não enxaguava e nem tirava, nem nada. E não causava nenhuma mudança. Pessoal, só um pouquinho. Eu sei que muita gente tem pergunta, mas vamos deixar a palestra terminar, para a gente terminar dentro do horário, e depois todos vocês vão poder fazer as perguntas de vocês, ok? Bom, então... Tá aqui. Então, vamos lá, continuando rapidinho. Então, vamos voltar aqui para o processo de fabricação de vocês e tentar colocar todos esses conceitos aí dentro, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente viu as primeiras entradas, né? Aqui o malte, a água, são contaminações provenientes de matéria-prima. E também aqui a gente tem o moedor.
Muitas vezes essas matérias-primas vêm contaminadas, tá? Até porque elas não são submetidas a muitos controles, tal, e podem ter uma carga de contaminação até alta, dependendo para que você for fazer. Então, na moagem, o que eu recomendo assim vocês fazerem? Então, a contaminação aqui normalmente vai vir de matéria-prima, tá? E com o tempo, naquela parte que ele vai moer o malte, pode ter formação de biofilme, tá? E incrustação. E aqui é legal, mais do que a desinfecção, até porque normalmente esse moedor, o material é incompatível com a maioria dos desinfetantes, é legal você fazer uma bela limpeza aqui, tá? Então, desmonta, limpa e desinfetar só se for alguma coisa compatível para você não estragar seu equipamento, tá? E aí o produto aqui que você vai usar normalmente é um detergente neutro, tá? Até porque a incrustação não vai ser muito forte, tudo isso. Aqui no processo de mosturação e filtração, vamos lá, a contaminação aqui pode ser, na maioria das vezes, proveniente dos recipientes, tanto recipiente quanto lumen de tubulação. Isso aqui é um biofilme, tá? Ou seja, ela vai poder estar aqui na torneirinha, vai poder estar na rede que você vai estar filtrando seus sólidos, ou naquela bazuca aqui no cantinho. Tudo isso, mesmo por menor que seja a pontinha de contaminação, isso tem um poder de crescimento muito rápido que pode estragar a sua cerveja muito rápida, tá? Então, aí, formação de biofilme nas tubulações, limpeza, tá? Aqui sempre com detergente neutro, até porque você vai ter pouca incrustação normalmente, e a desinfecção antes de reutilizar e antes de guardar fechado. É legal que todo mundo aqui provavelmente lava logo depois que usa, certo? É legal ter uma proteção depois dessa desinfecção, ou seja, deixa o recipiente fechado, bota um papel filme ali, alguma coisa para não ter sempre alguma fonte de contaminação atuando nesses potes, nesses equipamentos, tá? E aí, lógico, mesmo ele estando fechado, quando for reutilizar, fazer todo o processo de novo. Aqui na parte de aeração e resfriamento, tá? A maior parte de entrada aqui pode ser, normalmente, o ambiente, tá? Além aqui da serpentina de Schiller, que aqui pode ter contaminação por biofilme e tal, tudo isso nessas voltinhas aqui dentro das soldas. Muita gente usa de cobre, tá? Não pode colocar peracético aqui, de jeito nenhum. Aqui é mais a parte de limpeza mesmo, talvez passar ele tentar mergulhar ele numa água quente fervendo por inteiro antes, tudo isso. Antes de colocar no seu mosto, tá? Só que aqui o mais importante mesmo é a proteção do ambiente. Como eu disse, faz sua cerveja, prepara tudo no ambiente fechado, no ambiente limpo, coloca um plástico no chão para evitar a contaminação, não tenha corrente de ar traz muita bactéria, tá? Bactéria e contaminação por levedura. Na parte de fermentação aqui, maturação do mosto, tá? Também, desinfecção dos recipientes é prescindível aqui, não tem como deixar de fazer, até pelo tempo que ele vai ficar ali armazenado, e para uma bactéria crescer aqui, é o paraíso, tá? E aí também, proteção do ambiente, limpar, o pessoal deixa em temperatura mais baixa, tem gente que deixa dentro de geladeira, dentro de freezer, tal, tudo isso, faz a desinfecção dessa parede, tal, das dobrinhas, tudo isso, para você não ter ali uma fonte de contaminação. Aqui os produtos que é legal utilizar, detergente neutro, tá? Sempre com ação mecânica, sanitização, igual eu disse, por inundação. Inundação sempre a sanitização é o tipo mais eficiente, tá? Porque ele vai ter um contato inteiro com o equipamento e com o recipiente e vai ter um tempo de ação legal ali para ele fazer o que ele está lá para fazer. Parte do invase. Tem muita gente que às vezes descuida nessa parte porque acha que está tranquilo, tudo isso já está no final, mas muitas das contaminações podem vir na fase final, tá? Tem gente que reutiliza a garrafa. Galera, aqui o jeito mais simples, no meu ponto de vista, faz um recipiente maior, que você consegue colocar um monte de garrafa aí dentro, faz uma solução, por exemplo, de peracético a 150, 250 ppm, deixa isso daí de 10 a 30 minutos, deixa agindo, depois é só deixar de ponta cabeça para sair tudo e pode envasar direto, depois não precisa passar água, aí você perde essa fonte de contaminação aí, tá? Proteção do ambiente também, aí produto, água de boa qualidade e aí um desinfetante adequado, tá?
Bom, resumindo, tudo isso que eu falei para vocês, é isso aqui que vocês precisam fazer, tá? Então, vocês precisam fazer uma limpeza preliminar, uma pré-lavagem, tá? Então, dá aquela rinçada com água antes para sair toda a sujidade, todo o resto de coisa que você tiver ali no recipiente. Depois a limpeza com detergente, a limpeza mecânica mesmo, que vai tirar qualquer incrustação, vai tirar qualquer gordura que você tiver. Aí isso aqui você precisa enxaguar, porque isso aqui não tem jeito, ele não vai sumir, detergente não some e vai contaminar a sua cerveja, tá? Enxágua, aqui você faz a desinfecção ou a sanitização, e aí enxágue, dependendo do desinfetante que você utilizar. Tem desinfetante que não precisa de enxágue, beleza? Bom, estou acabando, ainda bem, né? Mas o que eu queria que vocês levassem daqui, tá? Cara, preguiça na parte de fazer essa parte de limpeza e sanitização pode trazer um monte de prejuízo para vocês, tá? Perda inteira do lote de cerveja, perda do seu tempo lá, que vai ficar, sei lá quantas horas fazendo uma cerveja. Você pode perder a paciência e, infelizmente, talvez tem gente que perde a vontade de fazer porque ele faz toda hora e dá errado por causa que está tendo contaminação. Beleza? Não precisa ser neurótico, tá? Só precisa ser metódico. Beleza? É isso aí. Valeu. Obrigado. Se o peracético tem a meia-vida tão curta, como eu armazeno ele? Tá, vamos lá. O peracético, ele tem... O peracético de verdade, ele sempre vai ser uma solução líquida, tá? E ele é uma solução em equilíbrio. O que significa isso? Ele tem na composição dele, ele sempre vai ter ácido peracético, água oxigenada, ácido acético e água. Essa solução ela é estabilizada e equilibrada, tá? E essa estabilização ela dura aí, tem produtos que têm 24 meses de validade, 18 meses, 12 meses de validade. O produto não diluído, ele é tranquilo de armazenar, só precisa armazenar num lugar adequado, longe do sol, lógico, não molhar, tudo isso no mesmo lugar onde você vai guardar o seu detergente. O problema é, essa meia-vida que a gente fala é após a diluição, tá? A partir do momento que você quebra esse equilíbrio da solução, ou seja, você pode quebrar o equilíbrio colocando qualquer um dos 4 componentes. Então, você colocou água, quebrou o equilíbrio. Colocou mais ácido acético, quebrou o equilíbrio. Aí, quando você dilui o peracético, você está quebrando o equilíbrio, e essa decomposição é sempre uma curva bem homogênea, assim. E aí é nessa diluição onde você vê a real qualidade do peracético que você está comprando, tá? Tem peracético que você dilui aí e não vai durar nem 2 horas, tá? Ele vai cair a concentração ali muito rápido. É sempre assim que você vê se um produto é bem estabilizado ou não. É depois que você dilui ele. De que forma alguma contaminação na mosturação pode aparecer após a fervura, depois na cerveja final? E o que tu recomendas para utilizar como sanitização de equipamentos maiores, onde a inundação é complicada, por exemplo, um fermentador de 1000 litros, por exemplo? Tá. Já ouviu falar em spray ball? Não sei se às vezes, não sei se muitas vezes muita gente é pequeno, né, produtor de pequeno porte, mas pode ser sim. Tá? Spray ball é um jeito muito legal. Outra coisa que muita gente faz, só que não é legal, é bater desinfetante com aquela máquina Karcher. Tá? Vai tirar tudo e eu ainda vou ter a ação do jato lá. Pelo contrário, se você tiver uma contaminação bem dura, você vai estar espalhando isso para o seu ambiente inteiro. Tá? Aquela névoazinha que vai tirar lá, vai espalhar. Para um recipiente grande, cara, eu recomendo, faz uma solução e aí ou você dá um jeito dela. O importante é sempre o tempo de contato, tá? Então, ou você pode passar, sei lá, com um pano limpo, com alguma coisa bem que não esteja contaminada, tá? Nada de usar pano de chão, nada disso. Usa aqueles paninhos descartáveis. Aí você pode deixar bem úmido e ir passando. Só que você vai ter que repetir isso para ele ter um tempo de contato legal. Após o uso e limpeza de um chiller de placas, eu gostaria de saber se, após essa limpeza, fica melhor evitar uma contaminação dentro dele se eu deixar ele com água ou algum sanitizante dentro dele o tempo inteiro que ele está parado.
Eu vou até recorrer para o Davi, mas rapidinho, não deixa nunca alguma coisa química sempre em contato com o seu equipamento, tá? Você vai estragar ele alguma hora ou outra. Mas só para complementar o que ele falou, no caso de chiller de placa, que todo mundo é o sonho de todo mundo, é o pior pesadelo para nós caseiros. Porque para você garantir que a tua água ou o teu mosto está em contato inteiro com a placa, você tem que garantir um regime turbulento ali. Você só faz ele funcionar direito se tiver uma bomba. Tem gente que usa chiller de placa sem bomba, funciona, resfria. Mas você não garante na hora de limpar que o limpador ou o sanitizante vai passar onde passou o mosto. Tá? E nem você garante que está imerso. Então, isso que você falou funciona se você deixar constantemente agitando com a bomba. Chiller de placa é bom, é ótimo, mas é um paraíso para a contaminação de cerveja, principalmente para caseiro. E caseiro preguiçoso, como no meu caso. Por favor, você falou com relação à desinfecção de invase e com relação especificamente à tampinha, porque muita gente, a prática, usa deixar ela imersa no álcool na hora de invasar, mas é para ver que o álcool não é eficiente para todas as situações. Né? Então, qual que é a tua recomendação para a tampinha especificamente? A tampinha, normalmente, eu não sei muito a composição da tampinha. Latão e borracha. Tá, então aí você vai precisar de alguma coisa que ela não pode ficar muito tempo em contato com a maioria dos desinfetantes, porque senão você vai estragar ela, tá? Então tem que ser alguma coisa rápida. Deve ser muito difícil, se a tampinha vier, por exemplo, seca, alguma coisa assim, ela vir com algum tipo de contaminação. Mas é interessante fazer. Então você tem que passar alguma coisa que não vai te deixar algum residual ali que vai poder estragar a sua cerveja. Talvez você pode usar uma solução de peróxido de hidrogênio, por exemplo, de água oxigenada, que não é tão corrosiva em tão pouco tempo como o peracético, por exemplo. Faz uma solução e usa um paninho. Concentração seria mais ou menos? Pode ser baixinha, uma concentração em torno de 30 a 50 ppm, já vai ser legal. E aí você vai ter uma segurança de que não vai estragar a sua tampa também. Eu trabalho numa indústria que tem caldeira, né? Caldeira para gerar energia. E o pessoal faz hibernação desses equipamentos com água, imunda a caldeira, deixa com água e faz uma concentração alta de um produto, não lembro o nome agora, mas evita a corrosão, né? Esse é o objetivo. Né? Depois de um período, sim, eles recomendam nitrogênio, que tu faz uma hibernação. Minha preocupação é o seguinte, o chiller, se eu deixar ele... o chiller de placas, a gente não consegue, né, limpar ele, né, ele não consegue ter acesso ao interno dele. O meu medo é corrosão, porque ele vai ficar com oxigênio, né, sem nada dentro, vamos dizer assim. Ele vai ficar úmido com oxigênio. Meu medo é corrosão interna desses equipamentos. Eu sei, o inox, inox normalmente, né, mas eu não sei a qualidade desses equipamentos, não sei se eles não poderiam, com o tempo, gerar alguma corrosão interna. Lógico que qualquer coisa no ar ou com umidade vai ser corroída, depende do material que você tiver no equipamento. O pessoal tem usado muito para endoscopia. Hospitais em geral, odontologia e tal. Isso que você falou é uma coisa até para detectar se o inox é ruim ou não. Então, alguns médicos colocavam endoscópio em solução de ácido peracético e iam reclamar com eles que o ácido peracético dele estava corroendo o inox. Na realidade, o inox que ele estava usando que era ruim. Então, é um bom detector. Se o inox for de qualidade, não. Aliás, chiller de placa que é brasado em cobre, cuidado também com o ácido peracético. Então, esses cuidados. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque normalmente ele é brasado e... tenta evitar o uso. Sempre lembrando que não pode colocar cobre em contato com o peracético, tá? É bomba mesmo. Se você jogar uma placa de cobre dentro de um ácido peracético concentrado, vai explodir, tá? Não é que vai explodir com fogo, nada, é porque vai ter muita concentração de oxigênio, tá? É como se fosse uma bombinha de gelo seco. E qual é a melhor maneira para a gente fazer a higienização do chiller de placa e para guardar ele? Eu geralmente deixo ele no freezer depois que higienizo. Não sei qual é a melhor maneira para evitar o contato. Pode ser, uma desinfecção por calor. Uhum. O cobre é muito... Qualquer coisa que você tiver com cobre, o cobre é muito reativo, tá? Então, muitos dos produtos químicos, mesmo cloro também, não pode entrar em contato com cobre, nada disso. Aí vai ter que ser
Com cobre mesmo é caprichar na limpeza, tá? Caprichar bastante na limpeza, fazer bastante no mecanismo de ação ali. Essas substâncias que não podem usar o peracético, como o cobre, né, o fio de cobre, borracha mangueira, a tampinha, qual o problema de se usar o iodofor, por exemplo? Poderia usar? Resolveria? Pode usar, não tem problema nenhum. Tá? Isso que é legal, é sempre entender a compatibilidade das coisas que você tem no seu sistema e adaptar, achar a melhor solução, entendeu? Tá, uma curiosidade, a diferença do iodo para o iodofor são detergentes adicionados ali, sabe dizer? Eu não sei de cabeça a composição do iodofor, mas ele não é iodo puro, tá? A toxicidade do iodofor é um pouco mais baixa do que de iodo puro e tal, mas ele tem ácido fosfórico na composição dele também. Para o chiller de contrafluxo, tem alguma indicação específica? Mesma coisa do de placa. Tá. Complementando lá a pergunta dele, na farmácia a gente compra tintura de iodo e dilui isso e faz o teste das enzimas e tal. E o iodofor eu noto que ele também causa um pouco de espuma. Eu acho que um pouco da composição, assim, que ele é um pouco diferente. E tem gente que sanitiza com tintura de iodo. É eficiente também ou não? Putz, não sei te dizer, cara. Precisa ver a composição. Se ele espuma, ele deve ter algum quaternário de amônio dentro dele, ali, algum tipo de detergente. Mas precisa testar. Eu não conheço, desconheço. Cara, essas soluções caseiras, normalmente o pessoal usa bastante, né? Só que é difícil de comprovar a eficiência, a não ser que você bote lá, faça um teste de contagem microbiológica lá no negócio, ver se foi eficiente ou não. Mas, normalmente, essa coisa muito empírica, assim, muito caseira, não é recomendável, até porque não tem estudo, não tem comprovação, não tem nada. Daniel, uma das funções da fervura é esterilizar o mosto, né? Ela é 100% eficiente, porque eu não me preocupo com a esterilização até o momento da fervura, me preocupo com a esterilização muito após a fervura. Então, a moagem e a abraçagem, faço ela no processo normal, claro, cuidando com a limpeza, mas não com a sanitização propriamente dita para matar. Tá, é mais ou menos aquilo que eu falei. Lógico, a maioria dos contaminantes que vocês tiverem lá, das bactérias, elas não são como é que se diz, termorresistentes, tá? Então, ela vai ser sensível ao calor e você vai matar a maioria da contaminação, mas é aquela coisa. Você tem essa diferença de temperatura no seu mosto, tá? Então, lá embaixo vai estar a temperatura mesmo que vai ser eficiente para matar toda a contaminação, e lá em cima, às vezes, não está nem chegando a 100 graus, tá? Porque para troca de calor constante, o borbulhamento, tudo isso, e aí se você tiver, por exemplo, uma contaminação na parede da sua panela ali, isso vai cair, e depois que esfriar, isso vai contaminar, tá? Em equipamento industrial, depois da soda, vocês utilizam enxágue com água, né? Tu recomenda que, ou tu já ouviu falar, não sei, que esse enxágue seja feito com algum ácido de baixa concentração, alguma coisa, um ácido nítrico, alguma coisa assim? Pode ser, se diz para neutralizar, né? Isso, depois da soda. Pode? Pode, mas o mais... Ou a água eficiente? A água é tranquila, cara. Se você fizer um enxágue bem eficiente, tá? Deixar um pouco em contato lá para sair toda essa soda, talvez rodar, fazer mais de um enxágue para não ter nenhum problema, é interessante. Por exemplo, se você colocar um ácido, como o ácido peracético, sei lá, e tiver resquício de soda também, você vai baixar com o princípio ativo dele, vai decompor o peracético inteiro e você não vai ter ação. Uma mesma coisa, se a maioria da gente usa o alumínio, né, tem vem a questão. Para limpar alumínio com soda, a gente não vai abrir uma porosidade no alumínio ou gerar algum tipo de problema que libere algum composto químico do alumínio na teoricamente bebida? Não é recomendado, né? Fazer a utilização, até porque o alumínio é um pouco mais sensível, né? Então, por fazer a limpeza do alumínio com soda pura, eu acho muito abrasivo, assim. É melhor você utilizar um detergente de boa qualidade, fazer uma limpeza legal, do que soda pura.
A não ser que você seja uma indústria e tenha muito problema de incrustação cáustica, tal, tudo isso. Aqui, Daniel. No caso, assim, de uma contaminação, alguma coisa assim que forma essas colônias e chega a tu notar assim a olho, assim, que tem um bolor, alguma coisa assim, só o contato com o sanitizante ele resolve ou tem que ter uma ação mecânica dentro de uma mangueira de silicone, por exemplo? Tá. Tem que ter um abrasivo, tem que fazer todo o processo para tentar tirar antes. Legal. Pergunta legal. Por exemplo, tem desinfetantes que você vai sim precisar ter uma ação mecânica, até porque se for um biofilme bem grosso, ele não vai conseguir chegar ali na camada final e descolar esse biofilme da sua parede. Uma coisa interessante do peracético, também da água oxigenada, pode ser, mas na decomposição dele forma oxigênio, tá? Então você tem, além da ação química do produto, essa formação de oxigênio lá dentro da sua solução vai desgrudando todo esse biofilme. Então você tem uma ação física, mas que você não está fazendo. Essas máquinas que fazem a limpeza de garrafas com um jato, com a garrafa de ponta cabeça, né? Por último passa o peracético. A orientação é que por inundação ele é mais eficiente. Aqueles 10 minutos na concentração de 500 ppm, na temperatura de 0,50 graus, seria com inundação. Como o tempo que a garrafa fica ali, seria impraticável ficar 10 minutos, né, o custo, enfim. Então, seria recomendável aumentar a concentração para diminuir o tempo? Teria alguma curva ou uma fonte de pesquisa que eu poderia ver essa relação tempo-concentração do aí provavelmente você ia ter que fazer... É relevante isso, se você aumenta a concentração, você pode diminuir o tempo de contato do produto, tá? Você tem mais princípio ativo ali. É interessante ter um tempo mínimo de contato de mais ou menos uns 30 segundos sempre, tá? Mas ali, numa concentração, você não precisa aumentar tanto, tá? Você já vai ter bastante princípio ativo e normalmente a contaminação que você vai ter ali não é muito severa. Então sim. E para fazer esse estudo, cara, você vai ter que fazer provavelmente uma curva de crescimento microbiano primeiro, aí depois comparar com as diferentes concentrações que você vai testar e os tempos de contato, respectivamente. É um trabalhinho e gera custo, né? Você vai ter que mandar isso, aí você vai ter que mandar uma amostra ou por SWAB ou a garrafa em si para um laboratório que faz análise microbiológica e aí para você testar. A gente sempre trabalha, lógico que 500 ppm já é uma concentração bem alta de peracético, tá? Então, teoricamente, não precisa os 10 minutos, tá? 10 minutos é uma recomendação da RDC 14, que chama, que ela gere mais a parte de saúde, tá? Parte hospitalar, que é para matar micobactéria. Micobactéria é uma bactéria muito resistente, então, para você matar a micobactéria, eles recomendam 10 minutos. Mas o tipo de contaminação que vocês têm normalmente, um tempo de contato aí de 1 minuto, 5 minutos, já é bem legal. Tá? Alguma outra pergunta? Ali. Em relação à concentração do álcool, álcool acima de 70, álcool 90, até álcool absoluto, tem alguma diferença em relação a isso? O álcool mais eficiente para fazer desinfecção é álcool 70, tá? Acima disso, às vezes você nem tem ação frente a micro-organismo. Eu não sei te dizer por quê, o mecanismo de ação dele. Também, porque você perde o tempo de contato, mas eu não sei te dizer a relação por quê. Eu realmente não sei te dizer essa relação. Mas eu já ouvi diversas vezes falar que o álcool para fazer desinfecção é o álcool 70. Tá? Só complementando... Tanto que o pessoal, quando tem álcool absoluto em laboratório, por exemplo, que o pessoal compra, faz a diluição para álcool 70. Complementando aí, essa questão do álcool 70, eu aprendi que o álcool 70 ele é permeável na membrana da bactéria. Acima disso, ela não aceita, ela rejeita o álcool numa concentração maior. E numa concentração menor, ela aceita, mas não teria eficiência para... Tá aí, respondido.
Na verdade, essa água que vai estar aí, a célula tem um mecanismo para reconhecer o quanto de água ela precisa internamente do citoplasma, não. É a bomba lá de íons, bomba de sódio e potássio e tal, tudo isso. Ela não vai interferir muito. Na verdade, o que vai interferir mesmo é o álcool, tá? Que vai permear ali a membrana. Tá? O álcool 70, como ele falou, é o mais eficiente, porque a membrana reconhece, ela vai permear e ela vai turmear a célula, que a gente fala, que ela vai deixar a célula seca por dentro. Tá? Bom, então, pessoal, vamos encerrar as perguntas aqui para a gente não estourar muito no tempo. Queria agradecer de novo o Daniel aqui, dar uma salva de palmas. Obrigado.